que quando a Regiane levantou, a gente falou da prisão, né, de Ana Hickman. Até a Verena estalou os olhos ali, ela não entendeu essa história. Porque o Alexandre Corrêa, o esposo da Ana Hickman, está pedindo a prisão da apresentadora. Eu fiquei chocada com essa manchete. Eu até achei que estava escrito errado. Que era o inverso. Que era o inverso. Né? Era ela pedindo. Não, mas é sobre... O assunto é alienação parental. Traduzindo em miúdos para você, os advogados, eles estão falando do Alexandre que a Ana Hickman está impedindo que o filho de 9 anos passe o período de férias com o pai. E aí, por isso, veio essa história apurada, inclusive, pelo Daniel Castro, do Notícias da TV, que a decisão judicial determinou que o período de férias do Alexandre Hickman, que é o filho, com o pai, fosse do dia 3 ao dia 10 de janeiro. Se isso, tem essa ressalva, se isso não fosse programado anteriormente, ou seja, se não houvesse compromisso. Sei. Só que as férias da Ana Hickman batem justamente nesse período. As férias da Ana Hickman estavam programadas do dia 3 e o dia 7, porque televisão é assim. O pessoal vai entrar de férias, é normal que entre de férias. E como teve essa história, a parte da Ana Hickman, ou seja, os advogados da Ana Hickman, eles já tinham informado, mas tinham informado por telefone. Só que não tinha nada protocolado, não tinha preto no branco, em cópia 2 vias. Sabe quando você põe o papel carbono? Opa! Que é importante que você deixe É um problema. Se tudo bonitinho. Verdade, Titi. E aí deu esse problemão. Os documentos, inclusive, que foram obtidos pelo Notícias da TV, os advogados do Alexandre Corrêa relataram que Ana Hickman teria se recusado a entregar o filho na data acordada. E isso tinha sido determinado no juízo, que o menino deveria ficar com o empresário entre os dias 3 e 10 de janeiro, sendo retirado às 9 horas e devolvido às 18 horas. Só que Ana Hickman, como a gente falou aqui, não podia participar dessa história. Não era ela que poderia entregar para o Alexandre, porque tem a medida protetiva. Verdade. E para isso, os avós é que seriam portadores da criança. O empresário diz que tentou chamar a polícia e o conselho tutelar para denunciar o descumprimento da decisão em flagrante. Só que ele não conseguiu completar a ligação. Com isso, não restou outra saída, a não ser bater lá no Poder Judiciário para que isso acontecesse. Agora, eu acho que prender a Ana Hickman é uma medida, na minha opinião, isso é minha opinião. É uma medida totalmente descabida. Ela se manifestou, né? Ela se manifestou, nós temos aqui, olha, que coisa, e eu vou resumir, gente, porque quando você fala no juridiquês, não tem jeito. E eu seguro os papéis porque eu não quero ser leviano e nem pular nenhuma das partes, porque isso é um assunto gravíssimo. É verdade. Que envolve justiça. E a Ana Hickman mandou esse comunicado para a revista Quem. E ela garantiu que as datas de visitação estão sendo cumpridas rigorosamente, como foi acordado entre os advogados, tanto dela quanto do Alexandre. Então, a gente aí está vendo um verdadeiro imbróglio judicial, porque uma parte diz que não e outra parte diz que sim. Só que quando você vai para o lance de prisão, como é pedido pelos advogados do Alexandre, eu acho que aí o caso fica muito mais denso e não tem necessidade. É só tentar ajustar as datas e tá tudo certo. Justamente, E aí fica parecendo que uma das partes está querendo pesar a mão mesmo? Será que o juiz leva a sério, podemos chamar assim, esse tipo de pedido tão extremo, né? É um pedido muito pesado. Muito pesado. Não, para que a gente tem uma criança no meio disso tudo, que se caso acontecer, ele vai ser tirado, entre aspas, a força da mãe para ir com o pai, né? Sim. Então, quer dizer, também tem que ver... A força da vontade da mãe, né? Perdão? A força da vontade da mãe, né? Isso. Se não é a mãe que está entregando. Porque a gente não sabe o que o Alexandre acha de toda essa história. Se ele quer ou não ver o pai, se a mãe está impedindo, né? Porque existem também muitas opções. Parece mais um mal entendido de datas do que qualquer outra coisa, né? Eu prefiro acreditar nisso. É uma situação muito nova para todos, né? E que esse menino, gente, vamos lembrar, esse menino, hoje toda criança, você pode reparar que as crianças ficam assim, né? Eles já vivem assim, não é? Criança de 4, 5 anos já tá pá com o dedinho porque sabe como é que funcionam as coisas. Evidentemente, uma criança de 9 anos de idade,
ela já tem acesso à internet. Sim. E aí a gente não precisa ir muito além de falar que essa criança pode um dia procurar o nome dela, ou procurar o nome da mãe, que é famosa, e se deparar com toda essa história, né? Esse imbróglio que está acontecendo aqui do lado. E uma história contada de várias formas diferentes, muitas vezes, né? Justamente. Isso aqui é muito difícil. Que tem a versão da mãe, eles consigam se resolver, do pai, a versão da mídia, tem muitas versões. E passaram um final de ano tão bacanudo. Eu vi nas redes, ela foi para um hotel, tava com ele, com a irmã, se não me engano, até acabaram encontrando o Edu Guedes lá. Elo Pinheiro também. Né, a Elô, né? Uma turma assim, passaram, né, de uma forma tão gostosa, aí já começa o ano com essa, né, com esse percalço aí, né? Chato, né? Muito chato.